Olá, eu sou o Wilfred e junto com minha colega Débora, iremos abordar durante nossa apresentação uma das estruturas do gerativismo, que é a teoria dos princípios e parâmetros. Com a evolução da linguística gerativa no início dos anos 80, a ideia de competência linguística como sistema de regras específicas cedeu lugar à hipótese da gramática universal. Mas o que seria essa gramática? Para Chomsky, é um sistema de princípios, condições e regras que constitui elementos ou características de todas as linguagens humanas, não apenas por acaso, mas por necessidade. Assim, a AGU pode ser considerada como exprimindo a essência da linguagem humana. Temos que ela é uma teoria do conhecimento e não do comportamento, pois ela se preocupa com a estrutura interna da mente humana. Temos também que ela sustenta que o falante conhece um conjunto de princípios e parâmetros e ela faz sugestões precisas sobre a propriedade da mente baseadas em evidências específicas. E temos também que a importância dela é sua tentativa de integração. Como dito anteriormente, para procurar descrever a natureza e o funcionamento da gramática universal, a linguística gerativa formulou uma teoria chamada de princípios e parâmetros. Desse modo, é possível entender por princípio como sendo as propriedades gramaticais que são válidas para todas as línguas naturais. Seria uma regularidade existente entre todas as línguas naturais, à medida que parâmetros deve ser compreendido como sendo as possibilidades de variação entre as línguas. Essas possibilidades, entretanto, seriam limitadas de forma binária, havendo apenas duas possibilidades de configurações para elas. De acordo com Chomsky, a linguagem ela tem propriedade inata e, portanto, em uma esquematização simplificada como esta, é possível observar como se daria a aquisição da linguagem de acordo com essa teoria, onde, através dos dados primários da linguagem, representados aqui pelas siglas PLD, atuam como input externo para o dispositivo da aquisição da linguagem, representados aqui por LAD, que possui uma especificação para os princípios e parâmetros e utiliza PLD, que seria o input externo, para obter os parâmetros particulares específicos, o que gera, por sua vez, a gramática da língua que está sendo aprendida. Segundo a teoria, a gramática universal é o estágio inicial da aquisição da linguagem, onde esse estágio seria formado por dois elementos. Seriam eles, o primeiro, os princípios, que seriam universais e comum a todas as línguas, e segundo, os parâmetros, que seriam particulares e ainda não formados pelos indivíduos em sua língua externa. Em outras palavras, a teoria ela sugere que os princípios da linguagem são ativos na gramática universal, enquanto os parâmetros eles ainda precisam ser ativados de acordo com a língua do indivíduo em seu ambiente. Os princípios podem ser caracterizados, portanto, como sendo rígido, invariável e universais. E uma analogia interessante para melhor compreensão pode ser feita ao comparar, de grosso modo, a linguagem e um conjunto de interruptores, como os interruptores de luz que temos em casa, por exemplo. Nesse sentido, é possível imaginar que existam interruptores já pré-estabelecidos, e esses interruptores seriam os princípios. Eles estariam presentes e seriam idênticos em todas as línguas naturais, justamente já por serem especificados de maneira prévia pela gramática universal. Já os parâmetros, por sua vez, eles são caracterizados por serem variações, diferenças entre as línguas e, portanto, são abertos, flexíveis e variáveis. E de uma maneira semelhante à comparação anterior, podemos aqui comparar também os parâmetros aos interruptores. Dessa vez, os interruptores ainda não seriam estabelecidos apenas ao longo do tempo, por meio da língua do ambiente em que o indivíduo é exposto, ou seja, durante a aquisição da linguagem. Portanto, pode-se dizer que os parâmetros podem ser encontrados de forma variadas nas posições de ligado ou desligado, dependendo do ambiente de língua do indivíduo. Por conseguinte, um determinado parâmetro ele pode estar presente
em uma língua e está ausente em outra, sendo assim configurado como positivo quando presente e negativo quando ausente. Entretanto, é importante lembrar que, por ser de caráter binário, os parâmetros eles não podem ser especificados senão por alguma das duas possibilidades, ou seja, positivo ou negativo. A língua ela varia bastante de uma para outra e, porém, ela varia apenas de maneira limitada. A seguir, exemplificaremos melhor os princípios e parâmetros. O primeiro princípio que trouxemos para exemplificar foi o princípio da dependência de estrutura. Nesse princípio, as estruturas profundas são preservadas por uma transformação de movimento, que simplesmente reformula a frase. Vejamos um exemplo. Fábio estrangulou o príncipe Jamal. Essa frase pode ser transformada em o príncipe Jamal foi estrangulado por Fábio. Podemos perceber que o significado das duas frases é o mesmo, porque a estrutura profunda permaneceu. Apenas o que mudou foi a estrutura da superfície. E para isso é utilizado uma palavra auxiliar, que nesse caso foi o por. Um segundo exemplo, trouxemos o princípio da projeção. Nesse, a gama de elementos sintáticos que a unidade lexal combina pode ser projetada. E esse princípio também é utilizado para derivação de frases. Vejamos aqui um exemplo. O verbo estrangular, separado do sujeito, ele tem uma obrigação, que seu sujeito ele deve aparecer na frase. Temos aqui, Fábio estrangulou o príncipe Jamal. O outro princípio que trouxemos é o princípio do sujeito. Nele, toda sentença da língua humana tem uma posição de sujeito. Temos aqui um exemplo em português. Eu li um livro essa semana e temos o sujeito eu. Na segunda frase, em inglês, Adam is a good boss, temos o sujeito Adam. Um conjunto finito de parâmetros determina a variabilidade sintática que existe entre as línguas. Um exemplo seria o parâmetro de sujeito nulo. Algumas línguas terão sua configuração marcada como positiva para esse parâmetro e outras terão sua configuração marcada como negativa, indicando que esse parâmetro não está ativo em sua estrutura. Algumas línguas, como o português, por exemplo, têm essa possibilidade, que existam ambos os sujeitos presentes nas frases, como também frases com esses sujeitos determinados como ocultos ou indeterminados ou simplesmente nulos. Vejamos alguns exemplos aqui de diferentes línguas em que tal parâmetro é aplicado. Na frase em inglês, ate the pie, temos o pronome he oculto e isso configura a língua como uma língua sujeito nulo marcado como negativo, visto que a frase está marcada como agramatical, tendo em vista que o inglês não é uma língua que permite tal parâmetro em sua estrutura. A frase correta, gramaticalmente, seria He ate the pie, com o sujeito presente em sua frase. No segundo exemplo, temos a frase em espanhol, comió la torta, onde o pronome él está oculto. A frase ela é marcada como gramatical justamente por a língua espanhola ser uma língua onde o sujeito nulo é marcado como positiva, ou seja, a estrutura é gramaticalmente correta, tendo em vista que esse parâmetro está presente como ativo no espanhol. Na frase da letra C, temos a frase payo tabeta, em japonês, onde o sujeito karewa está oculto. Nesse caso, a língua japonesa, assim como a espanhola, também é configurada como uma língua mais sujeito nulo, onde tal parâmetro ele também é configurado como ativo em sua estrutura, fazendo com que o sujeito nulo seja uma característica permitida em ambos o espanhol e também no japonês. Mais adiante, veremos outros exemplos de parâmetros. O parâmetro do objeto nulo, por sua vez, nos permite identificar línguas que tenham em sua configuração o objeto foneticamente nulo marcado como positivo, nesse caso o parâmetro está ativo, e também as línguas que não permitem o mesmo ato, sendo configuradas como menos objeto nulo.
Vejamos a seguir alguns exemplos dessas línguas. No primeiro exemplo, temos uma frase em inglês, I bought yesterday, onde o objeto está nulo na frase, não possui um objeto. A frase, consequentemente, foi marcada como agramatical, justamente porque o inglês é uma língua menos objeto nulo, o que não a configura como um parâmetro do objeto nulo ativo. Na alternativa B, temos a frase em espanhol, eu comprei ayer, onde o objeto também está oculto na frase. Essa frase também foi marcada como agramatical, justamente porque o espanhol, assim como o inglês, também é uma língua menos sujeito nulo e não positiva. Nesse caso, a frase é agramatical porque o parâmetro não é ativo na língua espanhola. Na letra C, temos a frase em japonês boku wa kino kaimashita, onde a frase, apesar de não possuir o objeto, ela foi marcada como gramatical justamente porque o japonês é uma língua de caráter mais objeto nulo, o que torna a frase totalmente aceitável na língua japonesa. Vejamos a seguir mais um exemplo de parâmetro. Nesse caso, o parâmetro do movimento do WH ou parâmetro do movimento QU, onde esse QU seria, no caso, os pronomes de pergunta, como que, quando, quais e etc. Esse parâmetro diz respeito à possibilidade ou não do movimento desses pronomes na estrutura das frases de determinadas línguas. Quando esse movimento não é permitido, dizemos que a língua é configurada em situ, quando a língua permite apenas que esse pronome mantenha o seu local de origem. Vejamos alguns exemplos dessas frases. Na primeira frase, temos a frase em inglês What did Bill see? E, consequentemente, na letra B, temos Bill saw what. Nesse caso, é observável que o what, apesar de nas duas frases estarem em posições diferentes, a língua ainda configura as duas frases como gramaticais, justamente porque o inglês é marcado como positivo para o movimento do WH. Na alternativa C e D, observamos as frases que ha Juan visto e a frase Juan ha visto que, em espanhol, onde as duas frases possuem também o movimento do WH, ou QU, nesse caso, onde, apesar da diferença da posição, a frase também é marcada como gramatical, justamente porque o espanhol é uma língua que permite tal movimento, visto que ela é marcada como mais movimento WH ou QU. Nas alternativas E e F, entretanto, vemos que a frase em japonês Biro wa nani wo mitaka e nani wo biro wa mitaka, em japonês, a segunda frase, a letra F, é marcada como agramatical justamente porque é uma língua menos movimento WH, o que significa dizer que é uma língua in situ, nesse caso, porque o pronome deve permanecer no seu local de origem e não ter esse movimento, porque não tem o parâmetro marcado como ativo na sua língua. Além dos parâmetros aqui citados, é importante lembrar que existem vários outros parâmetros, tais como os parâmetros de mapeamento nominal, os parâmetros de vários verbos e os parâmetros de proeminência de tópico. Por fim, vemos que a combinação da gramática universal junto com a teoria de princípios e parâmetros leva a uma teoria geral complexa, com várias subteorias, mas ao mesmo tempo cria uma nova simplificação, que o conhecimento da linguagem se resume a variações em pequenos números de propriedades. E essas foram nossas referências. Obrigado pela atenção.